Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre argumento principal. Quando a gente representa um número complexo na forma polar ou na forma exponencial, a gente precisa determinar o valor de R, que é justamente o módulo do número complexo, e o valor de θ, que é o argumento do número complexo, indicado por argz. Porém, o valor de θ não é unicamente determinado, porque dado um arco do ciclo trigonométrico, a gente pode dar quantas voltas completas a gente quiser e determinar outros infinitos arcos que param no mesmo lugar, que são arcos côngruos ao arco que a gente pegou. Então, a representação utilizando a forma polar e a forma exponencial, ela não é única. E isso pode gerar vários problemas. Cada um faz de um jeito. E uma maneira da gente deixar essa representação única é exigir que o valor de θ esteja num certo intervalo. Uma maneira de fazer isso é utilizar argumento principal. Quando a gente utiliza argumento principal, nós vamos exigir que o valor de θ esteja entre menos π e π. Usando graus, θ tem que ser maior do que menos 180 graus e menor ou igual a 180 graus. Isso é uma convenção, né? O mais importante é que a gente pegue uma volta inteira de 360 graus, né? Ou de 2π, para fazer essa representação. Então, usar argumento principal é exigir que o argumento esteja entre menos π e π. Observe que aqui não inclui o igual e aqui inclui o igual. A gente tem que incluir esse igual apenas uma vez, porque senão a gente vai estar pegando o mesmo ponto e representando de duas formas. Bom, então no vídeo anterior a gente representou o número complexo raiz de 2 menos raiz de 2i na forma polar. Pergunta: a gente representou usando o argumento principal, a gente tem que perguntar se o ângulo menos π sobre 4 ele é maior do que menos π e menor ou igual que π. Nesse caso, isso é verdade, né? Na verdade, isso daqui é menos 45 graus. Menos 45 graus é maior do que menos 180 graus e é menor ou igual que 180 graus. Então, nesse exemplo, mesmo a gente não preocupando, a gente representou o número complexo na forma polar utilizando o argumento principal. Então, se pedisse represente o número complexo usando o argumento principal, a gente não precisa fazer nada. É representar o número complexo na forma polar, igual a gente fez, e a gente ia verificar que já está na forma que utiliza argumento principal, ou seja, o valor de θ está entre menos 180 e 180 graus. O outro exemplo que a gente fez foi para o número complexo menos raiz de 3 menos i. A gente viu que a forma polar desse número é 2 cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Então, isso é a forma polar do número complexo usando um argumento qualquer que é 7π sobre 6. Observe que 7π sobre 6 é maior do que π. Né? Se você transformar em graus, você vai perceber que 7π sobre 6 é 210 graus, ou seja, ele passa de 180. Se ele passa de 180, esse argumento não é o argumento principal. O argumento principal ele tem que estar entre menos 180 e 180 graus. Bom, então está errado a representação na forma polar? Não. Mas a gente representou utilizando o argumento principal? Também não. Se pedisse represente o número complexo na forma polar
utilizando o argumento principal, inicialmente a gente ia fazer esse processo que a gente fez. E agora a gente só vai ajustar. Como que eu faço para cair, dentro do intervalo menos 180 até 180 graus? De maneira muito simples. Se o número complexo é maior, você vai subtraindo 360 graus até cair nesse intervalo. Já se o número complexo ele é menor do que menos 180, você vai somar 360 graus até cair dentro do intervalo. Então, ou você vai subtrair ou somar 360 várias vezes. Como a gente trabalha só em radianos, a gente vai estar somando e subtraindo 2π várias vezes. No nosso caso, observe que a gente está aqui no 210 graus, ou seja, passou de 180 graus. Então, basta a gente pegar 210 e subtrair 360 graus uma vez, e a gente com certeza vai cair dentro do intervalo que a gente quer. Usando a representação em radianos, 7π sobre 6, basta a gente subtrair 2π. Nesse caso, vai ficar menos 12π, que é igual a menos 5π sobre 6. Então, qual é a representação do número complexo menos raiz de 3 menos i, usando o argumento principal? Z é igual a 2 cosseno de menos 5π sobre 6 mais i seno de menos 5π sobre 6. E menos 5π sobre 6 está aqui nesse intervalo. Na verdade, dá menos 150 graus. Menos 150 graus está aqui no meio desse intervalo. Então, a diferença é que se eu peço para representar na forma polar ou exponencial usando o argumento principal, todo mundo tem que dar a mesma resposta, porque a maneira é única. Agora, se eu peço simplesmente represente na forma polar sem fazer essa exigência, cada um pode fazer e dar respostas diferentes. A última observação, quando a gente representar um argumento qualquer, a gente representa θ é igual ao argumento de z. E aí existem infinitas possibilidades para valor de θ. Quando a gente utilizar argumento principal, nós vamos utilizar a letra maiúscula na hora de escrever arg. Então, se aparecer θ é igual a arg de z com esse A maiúsculo, nós estamos falando do argumento principal de z, que é único.